capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém, irmãos? Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por esse culto, podermos já estar louvando, adorando, exaltando o Teu nome, Senhor, através dessas canções de adoração ao Senhor. Ó Pai, nós Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, e queremos pedir nesse momento a direção do Teu Espírito Santo na ministração dessa palavra, conforme já tens trabalhado no meu coração, ministrado no meu coração. Eu quero essa capacitação do Espírito Santo agora neste momento, para poder transmitir esse recado à igreja, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, pode sentar, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a história da revelação de Deus na história, ela acontece em etapas. Nós vemos Deus se revelando a Abraão 2000 anos antes de Cristo, se revelando aos patriarcas descendentes de Abraão, e essa revelação ela vai ganhar escrita, ela vai ganhar uma versão agora copiada, escrita a partir de Moisés, por volta de 1400 antes de Cristo. E à medida que o tempo vai passando na história, no decorrer da história, Deus continua se revelando aquilo que Ele queria que fosse revelado do seu ser, do seu caráter, para homens inspirados, homens falhos como eu e você, mas homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo, para poder escrever as verdades de Deus, os princípios eternos de Deus, e relatar os feitos de Deus na história. Deus dirigiu esses homens para escrever num processo de pelo menos 1400 anos, se formos contar a partir de Moisés até o livro de Apocalipse com João. Durante esse processo de tempo, Deus foi se revelando à humanidade, isso foi sendo registrado. Queridos, e nós percebemos na forma como isso acontece na história, que Deus se revelou, eu costumo usar a expressão a conta-gotas. Deus não revela tudo em Gênesis, não revela tudo em Êxodo, não revela tudo no livro Pentateuco, não revela tudo nos Salmos. Tudo vai sendo revelado aos poucos no decorrer da história, de tal modo que a maior parte da revelação, aliás, tudo culminava, tudo convergia, tudo apontava para chegar no momento que Paulo chama de plenitude dos tempos, aonde o tempo da revelação estava completa, que era esse o tempo do primeiro século da era cristã, onde viveram Jesus e os apóstolos. Então, em Jesus nós vemos a revelação em carne e osso, e essa revelação continua à medida que Jesus é assunto aos céus, e os apóstolos continuam inspirados pelo Espírito Santo para escrever aquilo que hoje nós chamamos de Novo Testamento. Mas o agir de Deus através da sua palavra não termina aí. Embora em Apocalipse, com o apóstolo João, o livro é encerrado e ele termina dizendo: ai daquele que acrescentar qualquer palavra a este livro, seja anátema, amaldiçoado, qualquer um que acrescentar qualquer outra coisa a este livro. Mas não para por aí, não termina em João, não termina o agir de Deus através da sua palavra, porque nos 2 séculos seguintes vem uma discussão muito grande na igreja, no período chamado dos pais apostólicos, ou dos pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos após a morte dos apóstolos no final do século I. A discussão é: quais são os livros que devem entrar no cânon bíblico, quais são os livros que devem fazer parte da Bíblia e quais que não devem fazer. E aí nós vemos um agir de Deus sobre a vida de homens chamados pais da igreja, são conhecidos assim na história da igreja, para selecionar aquilo que faria parte do que nós chamamos de cânon bíblico, os livros que compõem a Bíblia. E aí nós temos muitos homens como Irineu, Justino e outros heróis da fé, outros pais da igreja, homens inteligentes que foram usados por Deus, inspirados por Deus, homens falhos, mas que foram usados por Deus para
formado no que nós chamamos de cânon bíblico. Deus sempre esteve no processo todo envolvendo a palavra de Deus, desde a revelação, a montagem do que hoje nós chamamos Bíblia, e continua o Espírito Santo no papel de expor as Sagradas Escrituras e compreender as Escrituras ainda hoje. Amém, irmãos? Então nós vemos o papel de Deus envolvendo a Bíblia o tempo todo. Queridos, só que com o passar do tempo, século VI em diante, a igreja cristã, ela começou a se desviar das doutrinas bíblicas. Num processo gradual, isso foi aumentando. A igreja romana, já comandando o cristianismo, ela começa a dar mais valor para as coisas que eles decidiam nos concílios, nas reuniões internas. Começavam a dar mais valor para que o bispo de Roma, que agora era chamado de Papa, para o que ele falava era mais importante do que o que estava na Escritura. E do século VI, VII, VIII, IX, X e XI, e à medida que os séculos iam se passando, aquilo que a igreja romana ia dizendo, aquilo que o Papa ia decidindo, aquilo que os concílios iam decidindo, ia se tornando mais importante do que a Bíblia. E a Bíblia ficou em terceiro plano. Todo respeito, irmão, se alguém ainda professa fé, mas nós precisamos diferenciar isso aqui. No pensamento católico romano, na fonte doutrinária, em primeiro lugar está o que o Papa diz. Não importa se um Papa contradiga o outro Papa, o que o Papa diz está acima da Bíblia. O que os concílios, e aí são dezenas, quase centenas de concílios ao longo da história, que também se contradisseram ao longo da história, eles são mais importantes, isso é chamado de a tradição da igreja, é mais importante que a Bíblia. Só em terceiro lugar é que vem a Bíblia. Por isso, no século XVI, homens inspirados por Deus, começando por Martinho Lutero, que em 31 de outubro de 1517, coloca na porta da igreja de Wittenberg, a igreja da qual ele era daquela cidade, ele era um padre, e ele coloca ali 95 teses que questionam doutrinas da igreja romana. E depois Lutero foi chamado, 4 anos depois, para um julgamento chamado Dieta de Worms, em 1521, aonde ele é chamado num julgamento promovido por políticos e pela igreja romana, e ali estão expostas suas obras, e é pedido para ele, olha, ou você se retrata ou você será condenado. E aí Lutero, deixa eu tentar parafrasear, lembrar aqui a fala de Lutero, ele vai dizer mais ou menos assim, olha, eu não as renego, porque não é saudável ir contra a própria consciência, a menos que vocês me provem que o que eu estou escrevendo está errado, me provem pelas Escrituras e pela razão simples, eu volto atrás. Caso contrário, se vocês não provarem pelas Escrituras que o que eu estou escrevendo é errado, eu não volto atrás, eu não renego o que disse. E aí nasce o principal, o pilar que sustenta os outros pilares da reforma, sola Escritura, somente as Escrituras. E esse foi inclusive um dos nomes que deram, inclusive aqui no Brasil, para os primeiros protestantes. Não eram chamados evangélicos, eram chamados protestantes. Os primeiros, o povo da Bíblia, o povo do livro. Por quê? Porque na nossa fé, queridos, a única fonte doutrinária são as Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Só a Escritura, somente as Escrituras. Por isso eu quero ministrar nessa noite uma mensagem cujo tema é somente as Escrituras. O que esse princípio tem a nos ensinar ainda hoje? Queridos, em primeiro lugar, a igreja precisa ser direcionada pela Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 16, versículo 14 e 16, abra comigo. A estrutura do sermão é um pouco diferente do que eu costumo pregar, né? Ser uma questão especial. Costumo pregar expositivamente, usando apenas o texto principal de base. Atos, capítulo 2, versículo 14 até o 18. Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 18. Amém, irmãos? Diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os, nestes termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Porque o que ocorre hoje é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Só até aqui.
Queridos, nesse texto aqui nós temos o primeiro sermão da história da igreja, a primeira pregação. O Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, foi derramado sobre aqueles 120 discípulos que aguardavam o cumprimento dessa promessa ali em Jerusalém. E quando eles estão tomados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, Pedro vai a um lugar público em Jerusalém e ele vai fazer a primeira pregação da história do cristianismo. A primeira pregação. E adivinhem como que Pedro vai pregar? Pedro, embora tenha testemunhos profundos sobre Jesus, o primeiro sermão da igreja começa com uma exposição bíblica do Antigo Testamento. Como disse o profeta Joel, ele vai pegar uma profecia lá do profeta Joel, capítulo 2, que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne, e ele está dizendo que os últimos dias era a inauguração dessa última era de Pentecostes até a volta de Cristo, em que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre a igreja, para ficar com a igreja. O que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é como Pedro já faz o uso das Escrituras no primeiro sermão da história da igreja. Mais adiante, em uma discussão, porque a igreja tudo era novo e os problemas também eram novos, né? E tinha que aprender a saber lidar com os novos problemas. Aí houve uma ocasião sobre a distribuição dos alimentos, que a igreja primitiva, como não havia, né, essas funções sociais do Estado hoje em dia, então a igreja, assim como a sinagoga judaica, cuidava dos pobres, dos necessitados, do órfão, da viúva. E aí vem uma discussão, um grupo étnico do judaísmo está recebendo mais alimento do que outra distribuição. E aí, então, Pedro vai instituir os diáconos para resolver esse problema. E aí ele vai dizer assim lá em Atos, capítulo 6, versículo 4. Quanto a nós, os apóstolos, os pastores da igreja, nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Essa é a base do líder ministerial. O pastor Hernando Dias Lopes conta uma história engraçada, né? O pastor que estava lá orando, aí o irmão ligava: ô pastor, está fazendo o quê? Estou orando, irmão. Já que não está fazendo nada, vamos pescar. Aí outro dia o pastor estava estudando livros de teologia, estudando a Bíblia. Ô pastor, o que está fazendo? Estou estudando a Bíblia. Pastor, já que não está fazendo nada, vamos lá no centro comigo. E isso é a base do ministério, né? Pastoral. Aí outro dia o pastor estava capinando o quintal lá. Ô pastor, o que está fazendo aí? Está capinando aqui, pena, o senhor está ocupado hoje, né? Poxa vida. Então, uma visão errada, né? Isso é o norte, né, da vida ministerial de um líder, de um pastor, oração e palavra. Queridos, e a Bíblia, ela então começa a ser, desde a igreja primitiva, esse sustentáculo da igreja. É óbvio que eles ainda não tinham o que nós chamamos hoje de Novo Testamento em suas mãos, e todas as vezes que você vê os apóstolos falando em Escrituras, estão se referindo ao Antigo Testamento, porque os apóstolos eles começam a fazer essa adaptação, essa leitura do Antigo Testamento, aplicando a Cristo, a pessoa de Cristo, e vendo as profecias se cumprindo. E aí vão surgindo as primeiras doutrinas, que são fruto da interpretação bíblica. A igreja primitiva de Jerusalém crescia no partir do pão e na doutrina, perseverava na doutrina dos apóstolos. O cristianismo é cheio de doutrinas, querido. Doutrinas que são fruto do conhecimento bíblico, da interpretação bíblica, do exame das Escrituras. Queridos, no século XXI, a igreja moderna, a igreja brasileira também precisa continuar, estar firmada nas Escrituras. Falar isso parece chover no molhado, parece algo óbvio, né? Você está firmado nas Escrituras, mas não é, em regra, o que se vê muito hoje em dia. Muitas igrejas estão firmadas em outras coisas. É só a Escritura, é somente as Escrituras, é só a Bíblia que deve ser nossa base. Talvez aqui alguns vão se identificar mais antigos da nossa denominação. Um movimento que chegou no Brasil 2 décadas atrás, pouco menos que isso. E olha só, irmãos, aí você vai dizer se a gente não caiu nesse erro de não achar que era só as Escrituras. Os camaradas chegaram dizendo que Deus deu uma visão, uma revelação, e que a igreja nesses últimos 2000 anos estava caminhando errado. Meio prepotente isso, né? E que o que Deus queria, que Jesus ensinou para os apóstolos, é que, olha, eu estou andando com vocês, são 12, ele matou a charada, né? E vocês têm que fazer mais 12. E faz 12, ganha um mundo. Só que os autores diziam isso dessa visão, né? Só que os apóstolos não entenderam isso e não passaram isso para frente. Meus irmãos, olha que arrogância. Mas agora nós tivemos uma nova revelação. Peraí, então essa doutrina, esse novo pensamento, essa visão está firmada nas Escrituras ou na visão de alguém, numa revelação de alguém? Não é só as Escrituras, não é somente a Escritura. A igreja tem que ser guiada pelas Escrituras. A igreja do século XXI precisa continuar sendo guiada pelas Escrituras, porque elas são infalíveis, são inerrantes, elas são a verdade plena. Passam séculos e séculos, passa céu e terra, mas a palavra
ser regida pela palavra. O louvor precisa ser regido pela palavra. Nossas orações precisam ser regidas pela palavra. Crente que desconhece a Bíblia, ora às vezes um monte de besteira. Dentro desse pacote de novidades aí, super reveladoras dos últimos tempos, vieram os caras ensinando como você tem que determinar, tomar posse, determinar. Você não vê Paulo orando assim, você não vê Pedro orando assim, você não vê Jesus orando assim, você vê Jesus dizendo: Pai, seja feita a tua vontade assim na terra, como no céu, respeitando a soberania, o poder e a autonomia e a liberdade que Deus tem para fazer o que quer. Mas aí vem os super inventores da roda, né? Com as novidades fora da Bíblia, fora das Escrituras, pega um texto isolado e inventa heresias. E aí você percebe que não parece uma verdade tão simples assim, que a igreja do século XXI precisa estar firmada nas Escrituras. Porque você vê um monte de ensinos que não são bíblicos, que ofendem muitas vezes Deus, que blasfemam contra Deus. Queridos, só para citar um exemplo, para fechar essa parte, cuidado, a maioria não, uma boa parte das músicas gospels no Brasil não são bíblicas. Não tem princípios bíblicos no cristianismo da nova aliança. Outro dia, reparando uma cantora bem popular, ela, no refrão que ela diz: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Aí eu fiquei tentando imaginar, lembrando, puxando a minha memória, qual foi o personagem bíblico que depois de vencer uma batalha, depois foi só vitória e ele não teve mais nenhuma luta na vida. Um ensinamento errado, que cria uma falsa expectativa, que lógico anima, vem de CD, as pessoas gostam, mas não é uma verdade bíblica. Depois de uma vitória, vem outra luta, vem outra vitória, e eu vou assim, de luta em luta, de vitória em vitória. É isso que eu vejo na vida dos homens de Deus na Bíblia. E nessa mesma música a cantora ainda diz, era uma música assim para encher o ego de pessoas que estão lá dentro da igreja, tem oportunidade e tal, ela diz assim, né? Nessa terra de gigante e tal, quer dizer, não, bambambam da igreja. Aí ela vai dizer assim: mas fica tranquilo, porque Deus vai bradar o seu nome da pessoa e o universo inteiro vai ouvir. Irmãos, esse louvor é para Deus ou é para o homem? Muitas músicas hoje, irmãos, não são bíblicas, não foram feitas para exaltar e glorificar o único que merece glória, o único que merece louvor, que é Deus. Muitas músicas têm sido escritas para agradar pessoas, para vender CDs, para atender um contrato que aquela pessoa tem com uma gravadora e ela tem que lançar um CD num prazo de tempo, e aí sai um monte de coisas que não são bíblicas. Pode até ter versículo bíblico, pode estar uma passagem aqui e lá, mas você for analisar a letra, aquilo não é bíblico, aquilo não exalta Deus, aquilo não exalta os atributos de Deus. Só a Escritura, somente a Bíblia, aí não tem erro. Amém, irmãos? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda verdade que nós precisamos entender sobre esse tema: o cristão precisa estudar a Bíblia. Atos 17, versículo 11, vamos lá? Tem sido o tema, né, da nossa igreja esse ano. Aliás, não o tema da igreja, mas o princípio que a gente tem trabalhado aqui, né? Atos 17, 11. Paulo, depois de sair de Tessalônica, uma cidade na qual ele foi apedrejado e tal, foi perseguido. Obrigado. E aí então ele vai para Bereia, uma cidade próxima, cidade da Macedônia. Ele diz assim: ora, estes irmãos, estes de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha só que interessante. Paulo chegou numa cidade chamada Bereia, e lá ele pregava o Evangelho. E lá ele percebeu que os irmãos daquela igreja, e Lucas, né, que acompanhava ele, que escreve o livro de Atos, percebeu que os irmãos, esses judeus que agora estão os primeiros a ouvir o Evangelho naquela cidade, pegam lá o Antigo Testamento e começam a conferir. Paulo está dizendo isso, vamos ver na Bíblia. Os caras botavam Paulo na parede, pegavam as Escrituras e viam que Paulo estava falando, de fato era o que estava nas Escrituras. E é interessante que Lucas vai dizer, e esses irmãos eram mais nobres. Uma igreja nobre, uma igreja que confere nas Escrituras, se o que está sendo ensinado é bíblico ou não, tem fundamento ou não. Para as igrejas da Galácia, primeiro o reduto onde Paulo evangelizou, quando ele escreve sua carta, a primeira carta que ele escreve na sua carreira de escritor, né?
Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele diz, versículo 6 em diante, ele vai dizer, olha, eu me admiro que tão depressa saísse do evangelho que eu preguei para o outro. E ele continua dizendo, olha, mesmo que um anjo venha todo bonitinho para vocês, para trazer um evangelho diferente do que eu preguei, seja anátema, amaldiçoado. Paulo não admitia alterações no evangelho, nas escrituras que eram reveladas pelo Espírito Santo. Esse mesmo Paulo, aos cristãos de Efésios, ele vai se preocupar lá no capítulo 14, capítulo 4, versículo 14, dizer, olha, tomem cuidado, não sejam como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Vem uma novidade, vai para lá, vem outra novidade, vai para lá, mas fiquem firmados nas Escrituras. O crente, agora pastor, como não cair nas heresias? Como não cair nos falsos ensinos? Conhecendo a Bíblia. O crente tem por obrigação ler a Bíblia. Errais a não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. O Espírito Santo nos ajuda na compreensão da palavra. Nós precisamos entender, queridos, que por mais que exista em alguns textos um certo grau de dificuldade para entendermos determinados assuntos, o Espírito Santo de Deus nos ajuda na compreensão do texto que um dia Ele inspirou para homens no passado. As passagens mais difíceis de compreendermos, convenhamos que há passagens na Bíblia que você olha e não há dúvida nenhuma, são textos fáceis. Na Cléia está compartilhando ali, né? Romanos 9, ela caiu na Romanos 9, está difícil isso aí, né? Irmãos, há textos que de fato há uma certa complexidade, é necessário uma exegese, uma hermenêutica boa. Parece que um texto está colocando outro em contradição na Bíblia, e eu preciso, não, a Bíblia não cai em contradição, tem que estudar. O que você faz, irmão? Você se esforça. Tem irmãos aí, eu louvo a Deus, né, que tem comprado Bíblias com comentários, né? Tem Bíblias com excelentes comentários, é investimento, não tem dinheiro, tudo bem, mas se tem, vai lá, compra uma Bíblia com um bom comentário, porque aquele texto que você não entende, e quem sabe naquele comentário do Dr. Russell Shedd, do William Matthew, de Hernandes Lopes, de alguém que estudou, que passou a vida estudando, quem sabe te ajude a entender. O pastor nunca vai pregar sem antes debruçar em livros, de teólogos, de pessoas que foram usadas por Deus e passaram sua vida debruçada em cima da Bíblia para tentar explicar melhor o que está escrito. Então vai do esforço pessoal, e nós contamos com essa iluminação do Espírito Santo, que é um dever do crente estudar as Escrituras. Queridos, estudar as Escrituras é o antídoto principal no combate às heresias e aos falsos ensinos. A preguiça, a falta de amor pela Bíblia são os maiores empecilhos para o estudo da palavra. Repito, a preguiça, a falta de amor pela Bíblia são os maiores empecilhos para o estudo da palavra. Terceiro lugar, o cristão precisa amar as Escrituras. Jesus disse que os 10 mandamentos se resumem em amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, se nós amamos a Deus e nos relacionamos com Deus, precisamos conhecer a Deus. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. É uma maravilha conhecer Deus. Sabe por quê? Sabe criança quando ganha um brinquedo e no outro dia já enjoou? Sabe quando você compra uma coisa nova, tem uma novidade, mas daqui a pouco enjoa? Daqui a pouco não é mais novidade? Queridos, o nosso Deus é inesgotável, insondável, impossível de ser compreendido na sua totalidade. É um oceano sem fim, é um universo. Mas aquilo que Ele queria se revelar, aquilo que Ele queria que fosse revelado sobre o seu caráter, Ele se revelou nas Escrituras, de forma inteligível, de forma compreensível. Se eu amo Deus, é um raciocínio lógico, eu quero conhecer Deus. Se eu quero conhecer Deus, eu vou para onde? Para as Escrituras. É lá que eu vou conhecer Deus, é lá que eu vou entender o caráter de Deus, é lá que eu vou entender o modo de Deus agir na história, é lá que eu vou entender os princípios de Deus. É nas Escrituras. Queridos, mas o cristão ele precisa amar as Escrituras. É muito sério o que eu vou falar a partir de agora. A falta de leitura bíblica é um mau sinal sobre a vida espiritual de um crente. Mas pastor, eu oro bastante. A W12, um dia perguntaram para ele, é conhecida, né? O que é mais importante, a oração ou a Bíblia? Ele respondeu outra pergunta: o que é mais importante, passar em asa da direita ou da esquerda?
Isso tem que caminhar junto na vida do cristão. Porque pessoas que oram demais, irmãos, são a verdade, tá? E não leem a Bíblia, tem uma tendência de cair no misticismo herético e começar a ver coisas que não existem, fora da Bíblia. Pessoas que só leem a Bíblia e não oram, correm o risco de criar uma espiritualidade, na verdade, fria, enganosa, farisaica, de muito conhecimento da Bíblia, mas sem intimidade com Deus, com o poder do Espírito Santo. Por isso, é uma vida em mão dupla, a oração e a palavra. Amém, irmãos? Amém. Quem ama a Deus, lê a Bíblia. Quando a Bíblia, isso é muito sério, irmãos, quando a Bíblia é uma pregação bíblica, uma exposição bíblica, não entusiasma mais você, isso é muito preocupante. Quando verdades bíblicas não causam mais alegria no seu coração, isso é muito preocupante. Quando a palavra pregada ou lida não inquieta o seu coração, quando o pastor, quando você vê alguém na internet pregando uma mensagem bíblica, quando você lê na Bíblia falando de pecado, e aquele pecado está na sua vida, isso não te arrepia, isso não te faz chorar, isso não te faz humilhar na presença de Deus, é muito preocupante saber que a Bíblia não causa efeito mais na vida de um crente. Eu ouso dizer, irmãos, que isso é sinal de morte espiritual. Se você for no IML, falar no corpo, pode pegar um alfinete, espetar nele, pode berrar no ouvido dele, pode cutucar ele, ele não se mexe, não tem reação. Quando a Bíblia não te emociona mais, quando a Bíblia não te entusiasma mais, quando a Bíblia não fala mais com você, quando Deus não fala mais através da Bíblia, eu ouço dizer, irmãos, que a situação espiritual desse crente está muito preocupante. Mas louvado seja Deus, que o nosso Deus ressuscita um vale de ossos secos, amém? Amém. Nosso Deus ressuscita mortos, inclusive os espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Perguntinhas que podem nos ajudar a ver o quanto amamos a Bíblia. Fazer essas perguntas para você, ninguém vai responder, só vai pensar. Você gosta de falar com os outros sobre a Bíblia? Ou você é daqueles que quando fala de Bíblia você sai de fininho porque você não gosta? Você lê a Bíblia durante a semana? Se a sua Bíblia fosse roubada, quanto tempo levaria para você sentir falta dela? São exames, são perguntas que vai fazer você responder para você mesmo. Que valor que você dá para as Escrituras? Até 1517, até Martinho Lutero aparecer, até os reformadores aparecerem, as pessoas na Idade Média na Europa, elas não tinham acesso à Bíblia. Porque a forma de mantê-las presas no erro doutrinário era não permitir elas lerem a Bíblia. A grande jogada de Martinho Lutero, a grande sacada dos reformadores foi pegar a Bíblia, traduzir numa língua popular, na língua local, porque elas vinham só em latim e grego. E aí, quando foram traduzidas, com a invenção da máquina de imprensa, que foi um pouco antes, começaram a imprimir Bíblias e mais Bíblias. E agora a população dos países que passaram pela reforma liam a Bíblia. Inclusive se ajudou muito na educação desse país, porque as populações analfabetas passaram a ser escolarizadas para poderem ler a Bíblia. E esses países se desenvolveram como estão até hoje, desenvolvidos. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Finlândia, Noruega, países que passaram pela reforma e que tiveram como base a sua educação o desejo de aprender a ler e escrever para poder ler a Bíblia. Queridos, o quanto a Bíblia é importante na sua vida? Ela faz parte da sua semana, faz parte do seu dia a dia. Confesso, irmãos, que tem dias que é difícil achar um espaço para a leitura. Mas eu não entendo um cristão passar a semana inteira sem conseguir programar um tempo para a leitura bíblica. A nossa igreja tem incentivado você a ler a Bíblia, tem estimulado você a ler a Bíblia. Porque nós temos, existem coisas na vida que a gente às vezes tem dúvida, né? Se vale a pena lutar por isso ou não, se vale a pena falar disso ou não. Se tem uma coisa que nós não temos nenhuma dúvida, é de incentivar os crentes a lerem a Bíblia. Não há erro nisso. Queridos, se as suas respostas a essas perguntas forem negativas, peça perdão para Deus e peça para que Ele renove você espiritualmente, que devolva a você o desejo, o gosto de ler a Bíblia, que devolva aquelas lágrimas no momento de ler passagens marcantes, que devolva para você aquele prazer que um dia você já teve ou se você nunca teve. Peça misericórdia ao Senhor. Porque, queridos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada no passado, mas que é eterna, e seus princípios perduram para todo sempre. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Quarto e último lugar, o cristão precisa ser direcionado pela Bíblia. Vamos dar uma olhadinha lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Queridos, o apóstolo Paulo advertiu Timóteo, seu filho na fé, sobre a utilidade prática da Bíblia. Ele não deveria dirigir a igreja que ele estava dirigindo, baseada em intuição, baseada em opiniões, mas baseada nas Escrituras. E Paulo aqui fala da utilidade prática, cotidiana da Bíblia. A Bíblia ela tem uma utilidade prática na vida cristã. O povo de Israel caiu em cativeiros por abandonar a palavra de Deus. O povo do norte, temos aqui estudado, nas quintas-feiras, a divisão ali de Israel. Israel ao norte caiu na mão dos assírios. Aquilo que o profeta já havia anunciado: olha, eles estão sendo destruídos por falta de conhecimento, meu povo está sendo destruído. E foram destruídos, distantes de Deus por estarem distantes da palavra. O povo do sul, o povo de Judá, foi parar no cativeiro babilônico por se distanciar da palavra de Deus. Vejamos o que o Antigo Testamento fala, os salmistas falam da Bíblia. O Salmo capítulo 1 fala que bem-aventurado, feliz é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. O que significa isso, pastor? Vou andar com a Bíblia assim, tropeçando no meio-fio da rua? Não é isso, queridos. Você tem o seu tempo de leitura de qualidade, mas a palavra está sempre na sua mente, no seu coração, e você medita. Vem uma situação para você resolver no seu dia a dia, e você medita a partir do que as Escrituras dizem. Você crê na Bíblia, amém? Amém. A Bíblia diz que feliz é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Feliz é esse homem. O salmista ainda, lá no Salmo 119, versículo 11, vai dizer: guardei no coração para não pecar. Guardou a palavra de Deus no coração para não pecar. Os princípios de Deus gravados no coração. O pecado aparece, a injustiça aparece, o erro aparece, as oportunidades erradas aparecem, a tentação aparece, mas a palavra de Deus está lá, guardada no coração. Pessoas pecam por muitas vezes não conhecer nem que aquela prática é pecado, ou por muitas vezes aquilo não ser latente, para aquilo não inquietar no coração. A palavra de Deus nos ajuda, queridos, a nos guardar do pecado. Ainda o salmista no Salmo 119, versículo 105 vai dizer que ela é lâmpada e luz para o caminho, que ilumina, que clareia nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão. A palavra de Deus é como um farol que vai na frente, mostrando aonde pisar, o que fazer, o que falar, como se portar, que decisões tomar. Ela é luz, ela é guia para a nossa vida, amém, irmãos? Amém. Experimenta andar então sem essa luz, para ver quantos tropeços você vai dar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nada pode inspirar mais a vida de um crente do que a Bíblia. Existem muitas coisas que são de entusiasmo a gente, Hoje em dia tem muita palestra motivacional. Vivemos a época, pastor Marcelo, que até filósofo virou palestrante motivacional, Tem professor de história, tem o Leandro Carnal, tem o professor Mário Sérgio Cortella, que são homens bacanas, legal de se ouvir, Mas viram na moda, palestra, os caras ganham dinheirão com isso. E palestras são boas, motivam. Quer ver se vai naquela, então você sai entusiasmado. Agora tem os coaches, evangélicos, caras que são motivadores, líderes e tal, aquela coisa toda. Tem os testemunhos, irmãos, testemunhos de fé, muito bom ouvir. Aquele irmão está passando por uma prova, Deus realizou um milagre, abriu uma porta, tudo isso entusiasma, é bom ouvir. Uma vez mostrei um vídeo para os irmãos, você vê lá, Vusnit, acho que é o sobrenome dele, um rapaz lá que não tem os braços, não tem a perna, e ele se sobressai, ele consegue se virar na vida. Essas coisas nos motivam, mas preste muita atenção. Nada na vida de um crente pode ser mais motivador, encorajador, animador do que a palavra de Deus. Amém. Se essas palestras motivacionais servem para você mais do que a Bíblia, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Se o testemunho do irmão, que é edificante, tem que ser contado, que é uma bênção que edifica a igreja, queridos, não pode ser mais valioso do que as Sagradas Escrituras. O primeiro sermão da igreja não foi Pedro. Deixa eu contar uma história para vocês. Um dia eu estava assim andando sobre o mar com Jesus. Não, hoje se cumpre o que disse o profeta Joel, usando a Bíblia, a palavra de Deus, o primeiro sermão da história da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Você já deve ter falado alguma coisa, alguém entendeu errado, tem problema. Não é, acontece isso, não acontece. Mas você se compromete pelo que você disse ou pelo que entendeu? Você se compromete pelo quê? Pelo que você disse, amém. O compromisso é que você falou, saiu da sua boca, você ouviu do WhatsApp, Não pelo que interpretaram e entenderam. As Escrituras é assim.
Deus se compromete pelo que Ele disse e pelo que está nas Escrituras. Não por que cada um quer entender. Não por aquilo que cada um quer fazer. Eu vou contar um exagero aqui, obviamente, né? Uma história real, mas já é um exagero. Reverendo Caio Fábio, né? Saudoso Caio Fábio, né? Acho que diga-se de passagem, né? Saudoso aqui, né? Anos 80, 90. Uma vez eu vi com o sermão dele, ele contando uma história de uma pessoa que chegou para ele e disse: olha, pastor, eu preciso contar uma coisa. Eu estou em adultério, eu tenho um amante, mas eu estou com muita paz no meu coração, pastor. Mas como assim, meu irmão? É porque eu amo ele, mas o que isso tem a ver? Porque a palavra de Deus diz que o amor cobre a multidão de pecados. Selecionando a dedo, fazendo o que quer com a Bíblia, né? Isso é um absurdo, né? Mas enfim, o compromisso de Deus é com o que Ele quis dizer. Por isso é tão importante estudar a Bíblia, ver se o texto está dizendo isso mesmo. Verifica o versículo de cima para ver se é isso. Verifica o de baixo. É isso mesmo que o autor está dizendo? Ainda não consegui. Então vamos tentar uma cavucada aqui nesses comentários, contexto histórico. É isso mesmo que está dizendo a Bíblia? Porque nunca se esqueça de uma coisa: não faça loucuras porque um versículo da Bíblia está dizendo algo, sendo que o que Deus estava querendo dizer é outra coisa. Tudo posso daquele que me fortalece. Então eu vou sair por aí e olha, eu vou. Não vai conseguir, né? Não vai passar no financiamento, mas vou comprar uma Ferrari. 2 milhões de reais, né? Porque tudo posso daquele que me fortalece. Pois é, só que quando Paulo disse isso, ele acabou de dizer que ele já havia aprendido nessa vida a ter momentos em que faltava comida, momentos que sobrava comida, momentos em que ele era honrado, momentos em que ele passava tremendas humilhações, e ele aprendeu a lidar com os altos e baixos da vida. Por isso, tudo posso daquele que me fortalece. Aí você tira o versículo do contexto e faz um uso pessoal, gosto pessoal. O autor de Hebreus também vai dizer que aliás, Pedro vai dizer que essas profecias, que essas palavras inspiradas por Deus, elas não são de interpretação particular. Eu tenho que entender o que Deus está dizendo afinal, e eu tenho que estudar. E Deus não está dizendo várias coisas, está dizendo uma coisa. Por isso eu tenho que estudar a Bíblia, por isso eu tenho que estudar as palavras de Deus. Queridos, eu estou quase no caminho já aqui para o final. Quando a Bíblia é aberta, Deus está falando com o seu povo. Preste bem atenção. Quando a palavra de Deus é aberta e explicada o que está ali, queridos, preste muita atenção no que eu vou dizer. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Você crê nisso? Então nunca se esqueça de uma coisa, todas as vezes. O pregador pode ser eloquente, pode não ser eloquente, pode falar em línguas, pode não falar em línguas. O pregador pode ser o estilo que for. Se a Bíblia está sendo aberta, está sendo explicado o que de fato está no texto, Deus está falando. Quando nós entendemos isso, queridos, quando nós entendemos que a Bíblia é aberta, sendo exposta, Deus está falando, nós passamos a ter mais reverência do que está sendo dito. Nós passamos a abrir mais nossos ouvidos para ver o que Deus está querendo falar. E muitas vezes, deixa eu contar uma analogia aqui, uma comparação. No ensino médio, lá em Itapema, no colégio público, eu tive uma péssima professora de física. Péssima. Ela não era da área, ela estava ali, sei lá por quê, e ela não entendia nada de física, e ela fazia um monte de gracinha, enrolava, fazia o tempo passar na sala de aula, porque ela não sabia nenhum conteúdo, e a gente ficou ali, e a gente na imaturidade achava fácil, já que não tinha tanta cobrança também, né, assim vai e tal. Queridos, um dia eu me deparei com uma prova de física no vestibular, que enganei. Eu não sabia nada de física, só os conteúdos lá do primeiro ano que eu tive outro professor. Eu peguei aquele dia, irmão, pensando na professora. Porque ela nos enganou aquele tempo todo. Hoje em dia nós temos muita gente fazendo entretenimento nos púlpitos. Muita gracinha, muito stand-up comedy, muita modernidade e pouca exposição bíblica. Preste atenção numa coisa, isso aqui é muito sério para você agora. A pregação de hoje, guarde isso no teu coração, preste bem atenção. A pregação de hoje pode não ter nada a ver com aquela conta que você tem que pagar amanhã. A pregação pode não ter nada a ver com aquela luta que você está passando no seu casamento hoje. A pregação pode não ter nada a ver com o problema que você está passando hoje, mas Deus está falando. Pode não ter a ver com o seu problema do momento, mas a Bíblia está aberta, está sendo exposta, Deus está falando. Guarda, porque pode não servir para o dia de hoje, mas amanhã vai servir porque ela não volta vazia. Então a pregação pode não ter nada a ver com aquele problema que eu estou passando. E aliás, o universo do gira em torno da gente também, né? Às vezes nos falam uma coisa específica, mas tem várias pessoas com vários problemas diversos. Não tem como a minha pregação tratar de todos os assuntos diversos. Mas uma coisa eu tenho certeza: se a Bíblia é a palavra de Deus, se quando ela é aberta, está sendo exposto, Deus está falando com a igreja. Amém, irmãos? Então o que eu faço? Eu fico ouvindo bem atento,
Porque o vestibular, os vestibulares da vida, pode ser que um dia aquele conteúdo caia. E eu vou precisar daquele conhecimento, daquela informação, daquilo que um dia Deus falou no culto que eu nem estava prestando atenção. E Deus já falou, eu falei. Você não usou porque não quis, você não aprendeu porque não quis, você ficou prestando atenção no relógio na hora de ir embora do culto. Eu falei com você, daqui um mês você ia passar por uma situação que o que foi pregado no mês anterior era para você naquele dia. Só que você não prestou atenção na pregação e aí você não sabe o que fazer agora. Deus fala o tempo todo pela sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. São inúmeros exemplos bíblicos, queridos, que nós temos e que nós podemos tirar das Escrituras. Quando passamos por lutas e tribulações, você tem duas opções. Você pode ouvir um herege falando que quem vai para Cristo, sua riqueza, sua prosperidade, ou você pode olhar para a Bíblia. E você vê um homem como Jó, que era rico, que de repente perdeu tudo e disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Ou você pode, e depois Deus restituiu. Você pode olhar para Paulo, o maior exemplo do cristianismo depois de Jesus Cristo. As lutas que esse homem passava. Queridos, saiba de uma coisa: quando você ama a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, vai ter momentos que você vai estar passando por situações que o teu único consolo, o teu único conforto vai ser a Bíblia, a palavra de Deus. A única coisa que vai ter que manter de pé é uma história bíblica, é uma passagem bíblica. Nas tentações, Jesus, como é que Jesus refutava as tentações de Satanás? Está escrito, está escrito, está escrito, com a palavra de Deus. A palavra de Deus também serve não apenas para os momentos de luta, mas quando está tudo bem, quando está na prosperidade, quando está com saúde. Nós temos estudado aqui alguns reis, que quando estava tudo bem, na quinta-feira, né? Quando estava tudo bem, o que acontecia? Se empolgaram, esquecia de Deus. A Bíblia nos ensina quando está tudo mal e quando está tudo bem. Ela nos ensina como nos comportarmos, como nos portarmos. Ela nos ensina a ter esperança. A Bíblia nos ensina a ter paciência de esperar no milagre e de crer no milagre e crer que milagres acontecem. A Bíblia, a palavra de Deus, é a maior fonte de inspiração na vida de um cristão. Um cristão que não é inspirado pela palavra de Deus, é inspirado por qualquer outra coisa, é um crente que pode ser jogado pelo vento de um lado para o outro. Que quando vem a luta, ele nunca prestou atenção que todos os homens de Deus na Bíblia passaram por lutas piores que a dele. E aí ele, Deus não me ama mais, Deus não gosta mais de mim, achei que tudo ia ficar bem. Não, queridos, aí eu olho, queridos, vou falar um exemplo pessoal, tá, para encerrar. Você percebeu que eu gosto de falar muito de Paulo. Paulo é o maior exemplo ministerial que eu tenho para mim depois de Jesus. E queridos, todas as vezes que eu estou passando por uma luta, seja pessoal ou ministerial, eu olho para a vida de Paulo e eu fico constrangido de querer reclamar de qualquer coisa. Quando você tem o hábito de ler a Bíblia, de se inspirar nas histórias bíblicas, saiba de uma coisa: um texto que você leu sabe lá quando, meses, semanas, dias atrás, o Espírito Santo vai lá e traz à tona aquele texto para você, e ele te anima, te renova, te restaura, renova a esperança no teu coração. 2015, quando eu e minha esposa tomamos a decisão de, a partir de 2016, ficar apenas envolvido com a igreja, isso exigiu muita fé. Minha esposa sempre muito corajosa. O dia que eu fui comentar com ela na cama, disse: amor, eu estou pensando em fazer isso, eu apoio o que você decidir. 9 meses de gravidez do Pedro. O dia que o Pedro nasceu lá na maternidade, eu olhei para ele, irmãos, me bateu uma crise terrível, eu comecei a chorar e eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Que loucura é essa que eu estou fazendo? E dava tempo de voltar atrás. E aquilo foi perturbando, eu não falei para ninguém, eu não queria afetar ninguém, não queria falar ninguém. E eu fui para casa remoendo aquilo, e eu fui angustiado. Eu disse: Deus, fala comigo, fala comigo. Queridos, e aquela angústia tão grande, eu não podia compartilhar aquilo com ninguém. O que eu estou fazendo na minha vida? E aí, queridos, quando eu cheguei no quarto, o Espírito Santo de Deus, que Jesus disse lá em João 16, Ele vos ajudará a lembrar-se das minhas palavras. E aí, queridos, Deus me levou para um texto bíblico. Eu não abri a Bíblia, mas a minha mente foi para um texto bíblico conhecido. E foi para o texto em que Pedro foi caminhar sobre as águas. Decidiu caminhar sobre as águas. E Deus me trouxe à tona aquele texto bíblico. Veja, texto da Bíblia. E aí, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar da história. E eu senti aquela pergunta, aquela fala dentro do meu coração.
Se for para sair do barco, não saia para ficar olhando para os ventos e para a tempestade, senão você afunda. Se for para tirar o pé para fora do barco, sai pela fé, senão você afunda. Da onde que veio essa inspiração, queridos? Bíblia, amém. Palavra de Deus. Um texto despretensioso lido tempos atrás, que agora o Espírito Santo traz à tona, porque o compromisso de Deus é com o que está escrito na Bíblia. É ali o compromisso. E aí o Espírito Santo traz à tona. E aí o Espírito Santo lembra o texto. E aí o Espírito Santo ajuda a entender o texto. E aí, queridos, você se fortalece, você se renova e você se ergue novamente, de luta em luta, de vitória em vitória, de batalha em batalha, e o Espírito Santo de Deus vai renovando através das Escrituras. Fique em pé nesse momento, quero orar com você.